Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 35. Responsabilidade dos pais. Os pais são, em grande medida, responsáveis pela modelação do caráter dos filhos. Devem ter em mira a simetria e a proporção. Repetindo, devem ter em mira a simetria e a proporção. Existem poucas mentes bem equilibradas porque os pais são impiamente negligentes de seu dever de estimular os traços fracos. Repetindo. Existem poucas mentes bem equilibradas porque os pais são impiamente negligentes de seu dever de estimular os traços fracos e reprimir os maus. Não se lembram de que estão sob a soleníssima obrigação de vigiar as tendências de cada um dos filhos, que é dever seu educar os filhos em hábitos corretos e corretas maneiras de pensar. Algumas vezes os pais esperam pelo Senhor para fazer a obra que Ele lhes deu. Em lugar de repreender e controlar seus filhos como deveriam, mimam-nos e condescendem com eles, atendendo a seus caprichos e desejos. Quando os filhos saem do lar, estão com seu caráter deformado pelo egoísmo. Quando os filhos saem do lar, estão com seu caráter deformado pelo egoísmo, apresentam apetite sem controle. Quando os filhos saem do lar, Quando os filhos saem do lar, estão com seu caráter deformado pelo egoísmo, apresentam apetite sem controle, obstinação. Não manifestam cortesia ou respeito para com seus pais e não apreciam a verdade e os cultos divinos. Estão crescendo com traços de caráter que são uma maldição permanente a si mesmos e aos outros. O lar se torna tudo, O lar se torna tudo menos feliz se as ervas daninhas da dissensão, O lar se torna tudo menos feliz se as ervas daninhas da dissensão, egoísmo, ciúmes, paixão e sombria obstinação são deixadas a crescer num abandonado jardim do coração. Os pais não deveriam mostrar parcialidade, mas tratar todos os filhos com ternura, lembrando-se de que eles são a aquisição do sangue de Cristo. Os filhos imitam os pais, Os filhos imitam os pais, Os filhos imitam os pais. Deve-se, portanto, tomar muito cuidado para lhes dar modelos, Deve-se, portanto, tomar muito cuidado para lhes dar modelos corretos. Os pais que são bondosos Os pais que são bondosos, Os pais que são bondosos e delicados em casa, ao mesmo tempo que são firmes e decididos, verão os mesmos traços manifestados nos filhos. Se são corretos, honestos e honrados, é bem provável que os filhos com eles, Se são corretos, honestos e honrados, é bem provável que os filhos com eles se assemelhem, É bem provável que os filhos com eles se assemelhem nesse particular. Caso reverenciem e adorem a Deus, seus filhos, Caso reverenciem e adorem a Deus, seus filhos, educados da mesma maneira, Caso reverenciem e adorem a Deus, seus filhos, educados da mesma maneira, não se esquecerão de servi-lo também. Acontece não raro que os pais não têm cuidado de cercar seus filhos de influências benéficas. Ao escolherem o lar, pensam mais em seus interesses mundanos do que na atmosfera social e moral, e os filhos formam associações desfavoráveis ao desenvolvimento da piedade e da formação de um caráter reto.
Por isso mesmo, os pais permitem que o mundo ocupe seu tempo, energias e pensamentos, e quando chega o sábado, estão eles exaustos. Repetindo. E quando chega o sábado, estão eles tão exaustos que nada têm. Repetindo. E quando chega o sábado, estão tão exaustos que nada têm para retribuir a Deus em seu santo dia, nenhum perfumoso ato de piedade para encantar o lar e tornar o sábado... Repetindo. Nenhum perfumoso ato de piedade para encantar o lar e tornar o sábado deleitoso a seus filhos. Raramente são visitados por um pastor, pois colocaram a si mesmos fora do alcance dos privilégios religiosos. Uma apatia se abate sobre todos. Os filhos são afetados pelo mau relacionamento. A ternura que uma vez sentiam se desvanece e é esquecida. Como estão agindo os pais que condenam os cananeus por oferecerem seus filhos a Moloque? Estão apresentando oferta ainda mais cara a seu deus Mamon, e quando seus filhos crescem sem amor e com caráter não amável, quando revelam decidida impiedade e tendência para a infidelidade, os pais culpam a fé que professam como se ela fosse incapaz de salvá-los. Vocês estão colhendo o que semearam. Os resultados de seu egoísta amor ao mundo e negligência dos condutos de graça. Repetindo. Vocês estão colhendo o que semearam. Os resultados de seu... Repetindo. Vocês estão colhendo o que semearam. Os resultados de seu... Repetindo. Os resultados de seu egoísta amor ao mundo e negligência dos condutos de graça. Levaram sua família para lugares de tentação. Repetindo. Levaram sua família para lugares de tentação, e a arca de Deus, glória e defesa de vocês, não consideraram essencial. Repetindo. Não consideraram essencial, e o Senhor não realizou um milagre para livrar seus filhos da tentação. Vocês que professam amar a Deus, tomem a Jesus consigo. Repetindo. Vocês que professam amar a Deus, tomem a Jesus consigo aonde quer que forem, e como os patriarcas de outrora, construam um altar ao Senhor onde quer que armem sua tenda. Necessita-se uma reforma, repetindo, necessita-se uma reforma nesse sentido, reforma que seja profunda e ampla. Os pais necessitam de reforma e os pastores também. Precisam de Deus em seu lar. Precisam edificar os lugares devastados de Sião, erguer seus portais e reforçar os muros para a defesa do povo. Há uma obra, repetindo, há uma obra fervorosa a ser feita nestes tempos, e os pais devem educar seus filhos a nela tomar parte. As palavras de repetindo. As palavras, repetindo. As palavras de Mardoqueu a Ester podem ser aplicadas aos adultos, repetindo. As palavras de Mardoqueu a Ester podem ser aplicadas aos adultos e jovens, repetindo. As palavras de Mardoqueu a Ester podem ser aplicadas aos adultos, repetindo. As palavras de Mardoqueu a Ester podem ser aplicadas aos adultos e jovens de hoje. Quem sabe se para tal tempo como este não chegaste a este reino? Ester, capítulo 4, verso 4. Repetindo. Ester, capítulo 4, verso 14. Os jovens precisam obter solidez de caráter para que possam ser úteis. Repetindo. Os jovens precisam obter solidez de caráter para que possam ser úteis. Daniel e José eram jovens de princípios firmes, e a quem Deus pôde. Os jovens, repetindo. Os jovens, repetindo. Os jovens, repetindo. Os jovens precisam obter solidez de caráter para que possam ser úteis. Repetindo. Os jovens precisam obter solidez de caráter para que possam ser úteis. Daniel e José eram jovens de princípios firmes e a quem Deus pôde usar para cumprir seus propósitos. Estudem a vida deles e vejam como Deus atuou através deles.
José passou por experiências variadas, vivências, repetindo. José passou por experiências variadas, vivências essas que provaram sua coragem e integridade até o limite máximo. Após ter sido vendido e levado para o Egito a princípio, aceitou grandes responsabilidades, mas subitamente, sem qualquer culpa de sua parte, foi injustamente acusado e lançado na prisão. Não desanimou, entretanto. Ele confiava em Deus e o propósito de seu coração, a pureza de seus motivos, tornaram-se manifestos. O olhar de Deus estava sobre ele. Uma divina mão o guiava. Dentro em pouco, vemo-lo sair da prisão. Dentro em pouco, vemo-lo sair da prisão para partilhar do trono do Egito. A vida acidentada de José não foi por acaso. A vida acidentada de José não foi por acaso. Foi ordenada pela providência. Como, porém, foi ele capaz de fazer de sua vida um registro de tal firmeza de caráter, retidão e sabedoria? Foi o resultado... Como, porém, foi ele capaz de fazer de sua vida um registro de tal firmeza de caráter, retidão e sabedoria? Foi resultado da cuidadosa educação em sua infância. Foi resultado da cuidadosa educação em sua infância. Consultar a ele o dever. Consultar a ele o dever. Consultar a ele o dever e não a inclinação. Consultar a ele o dever e não a inclinação. E a pureza e singeleza, consultar a ele o dever e não a inclinação. E a pureza e singela confiança do menino produziu frutos nos atos do homem. Os mais brilhantes talentos... Os mais brilhantes talentos de nenhum valor são... Os mais brilhantes talentos de nenhum valor são, a menos que sejam aproveitados. Hábitos de diligência e firmeza de caráter devem ser obtidos pelo cultivo. Um elevado caráter moral e finas qualidades mentais não vêm por acidente. Deus concede oportunidades. Deus concede oportunidades. O êxito depende do uso que delas se faça. As oportunidades que a providência depara têm que ser... As oportunidades que a providência depara têm de ser discernidas com rapidez e aproveitadas avidamente. As oportunidades que a providência depara, As oportunidades que a providência depara têm de ser discernidas com rapidez e aproveitadas avidamente. Jovens, se vocês quiserem ser fortes, se quiserem possuir integridade e sabedoria de José ou Daniel, estudem as Escrituras. Pais, se quiserem educar seus filhos para servir a Deus e fazer o bem no mundo... Pais, se quiserem... Pais, se quiserem educar seus filhos para servir a Deus e fazer o bem no mundo, façam da Bíblia o seu guia. Ela expõe os ardis de Satanás. É a grande luz da humanidade, o reprovador e corregedor dos males morais, o que nos habilita a fazer distinção entre o verdadeiro e o falso. Seja o que for que se ensine no lar ou na escola, Seja o que for que se ensine no lar ou na escola, a Bíblia deve, como grande educadora, ter o primeiro lugar. Caso lhe seja concedida essa posição, Deus será honrado, Deus será honrado e por vocês trabalhará na conversão de seus filhos. Há nesse santo livro rica mina de verdade e beleza, e os pais terão de culpar a si mesmos se não o tornarem intensamente interessante para os filhos.
Para muitos, a educação é conhecimento dos livros, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no ser humano. O principal e mais precioso conhecimento é o de Cristo e os... O principal e mais precioso conhecimento é o de Cristo, e os pais sábios manterão sempre esse fato presente na mente de seus filhos. Se esses fraturam um osso de seu corpo, os pais tentarão todos os meios que o amor e a sabedoria possam conceber para restaurar a saúde ao membro afetado. Isso é justo e faz parte do dever paterno, mas o Senhor exige que ainda mais tato, paciência e perseverantes esforços sejam empregados para curar as imperfeições do espírito. O pai faz-se indigno de seu título se não é para... O pai faz-se indigno de seu título se não é para seus filhos um mestre cristão, um governante e amigo, unindo-os ao seu coração pelos... O pai faz-se indigno de seu título se não é para seus filhos um mestre cristão, um governante e amigo, unindo-os ao seu coração pelos fortes laços do amor santo, um amor cujo fundamento é o dever fielmente cumprido. Os pais têm uma obra vasta e de responsabilidade a fazer. Eles podem muito bem perguntar: quem é capaz de fazê-la? Mas Deus prometeu dar sabedoria àqueles que a requisitarem em fé, e Ele cumprirá sua promessa exatamente como disse. Ele se agrada com a fé que o toma por sua palavra. A mãe de Agostinho orou pela conversão de seu filho. Ela não viu evidência de que o Espírito de Deus estava impressionando o coração dele, mas não desanimou. Pôs seu dedo sobre os textos e apresentou perante Deus suas próprias palavras e suplicou como Pôs seu dedo sobre os textos e apresentou perante Deus suas próprias palavras e suplicou como apenas uma mãe pode fazer. Sua profunda humildade, ferventes importunações e fé inamovível prevaleceram, e o Senhor atendeu ao desejo de seu coração. Exatamente hoje, Ele está tão pronto a ouvir as petições de seu povo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Isaías 59, verso 1. E se os pais cristãos o buscarem fervorosamente, Ele encherá sua boca com argumentos e por amor ao seu... E se os pais cristãos o buscarem fervorosamente, Ele encherá sua boca com argumentos, e por amor ao seu nome, atuará poderosamente em favor deles para a conversão dos seus filhos. Para a conversão dos filhos.